Nem só do governo federal vive o homem. Geralmente ofuscado, e agora ainda mais com tantas polêmicas que estão acontecendo em Brasília, é importante também observarmos nossos governos estaduais, em especial o que está acontecendo de trás dos 100 dias do governo João Dória à frente do Palácio dos Bandeirantes. João Dória é um político meteórico. Ele quer ser presidente, isso é claro. Falem bem, falem mal, tem uma coisa que João Dória é muito bom, ele é um excelente marqueteiro. Ele sabe muito bem aonde ele pisa. Em São Paulo, basicamente as pessoas gostam muito, têm uma opinião geralmente voltada para privatizações e segurança pública com a ação ostensiva da polícia militar. Dória soube avaliar isso muito bem e basicamente o modus operandi do governador é: faço aquilo que o povo gosta e se caso de repente eu pisar em algo que é complicado, volto atrás e mantenho aquilo que a população continua gostando, de um modo que sempre mantém uma certa popularidade. Ações rápidas, geralmente não voltadas a ações de longo prazo, que vão gerar um grande barulho. Bom, vamos pontuar aqui categoria a categoria. Segurança pública. Na segurança pública, desde sua campanha, João Dória percebe que uma retórica mais bolsonarista, /Witzel, falar o bandido bandido é bom, bandido morto, né, tem que ir pra cadeia mesmo, essas declarações, essas frases polêmicas, né, estavam causando um efeito muito positivo. E decidiu aplicar isso, né, não só na campanha, como nos primeiros 100 dias de governo, indo contrário, inclusive, à tradição dos PSDBistas, os tucanos que o precederam à frente do governo do estado de São Paulo, que sempre tiveram uma retórica, né, um falar um pouco mais recatado. As ações, evidentemente ostensivas da polícia, eram defendidas por Geraldo Alckmin, por José Serra, mas nunca eram truculentos ao falar. Mas Dória utiliza isso como uma estratégia, inclusive nas suas primeiras ações. Por exemplo, Dória ele permite logo de cara a liberação do calibre 12, né, da espingarda de calibre 12, para rondas de patrulhamento, falando, não, isso daí é só um armamento mais forte que vai permitir a defesa dos policiais. Comete outras ações também, no sentido de afirmar uma ação recente em Guararema, onde 11 bandidos acabaram falecendo com troca de tiros com a polícia, dizendo, a polícia enviou 8 bandidos para o cemitério, muito bom. Então, a retórica é de muita preocupação, né, para a segurança pública. Mas, de fato, medidas de longo prazo, a gente não vê com tanta intensidade assim. Por exemplo, na sua campanha, Dória prometeu abrir por 24 horas as delegacias da mulher, né, que elas funcionassem por 24 horas. Havia já um projeto na Leste para funcionamento em 24 horas e uma vez ele entrando no Palácio dos Bandeirantes, ele vetou esse projeto. Gente, isso é uma questão realmente séria. O Brasil é um dos países com um dos maiores índices de violência contra a mulher. Esses tipos de atos de violência ocorrem geralmente às madrugadas e a mulher nesse momento ela não tem aonde recorrer, a não ser a polícia comum, que não consegue compreender necessariamente as particularidades daquilo ali e tem N outros problemas para cuidar durante a madrugada, onde ocorrem diversos crimes. Foi uma proposta de campanha que infelizmente não foi vetada e não se fala mais nisso. Outras propostas de longo prazo vetadas. Havia um projeto de lei do deputado Raul Marcelo para a assistência de agentes carcerários e policiais que sofreram violência durante o seu período de atividade. Essa assistência seria uma assistência psicológica, assistência médica para as famílias na redução de danos, porque um policial que sofre uma violência, uma situação de confronto, às vezes ele sofre ameaças. Isso impacta toda a sua dinâmica familiar. O projeto de lei já estava aprovado pela Leste, só faltava a assinatura do governador e aparentemente não traz tanta popularidade, enfim, não foi avaliado de uma forma positiva e foi vetado. Na linha de soltar algumas frases que trazem um efeito chamativo na população, uma delas é a questão da redução da minoridade penal. Eu particularmente sou contra, acredito que isso não resolve o problema da segurança pública no Brasil, mas pesquisas como o Datafolha apontam que boa parte da população é a favor sim, seja por experiências pessoais, enfim, hoje o senso comum aprova a redução da minoridade penal. E João Dória se aproveita disso, mas num momento péssimo, bem no massacre de Suzano, né? Uma vez que ocorre o massacre de Suzano, logo em seguida João Dória dá uma declaração dizendo por esses e outros que tem que reduzir a minoridade penal. Gente, o rapaz que cometeu aquele massacre não tinha nenhuma passagem pela polícia, não era investigado, não havia nada que a redução da minoridade penal, nesse caso, ajudasse. E num massacre daquela complexidade, né, terrível, dizer soluções fáceis para famílias que precisam de conforto,
foi realmente uma bola fora. Se colocou panos quentes, evidente, depois disso, para não se propagar, né? Todo mundo acaba errando, e até o João Dória, mesmo sendo um cara muito bom no marketing, acabou errando nessa. Teve uma ação que chamou atenção, e essa exige até um ponto de exclamação que depois se questiona, que foi a transição de criminosos de alta periculosidade para presídios federais. A ideia era desbaratinar as cabeças do crime organizado do estado de São Paulo. A última vez que tentaram mexer com o PCC e com organizações criminosas do estado de São Paulo, isso virou um caos. E aparentemente dessa vez, inclusive com esses confrontos, como aconteceu recentemente no estado do Ceará, foi um absurdo. Mas em São Paulo foi montada uma operação de segurança, deu tudo certo e aparentemente não houve represálias. Se houve algum acordo ou não, como que estão esses trâmites, né? Isso daí são especulações. O ponto é, em termos de segurança pública, foi dado realmente o feijão com arroz de Dória, né? Vamos colocar a arma na mão do policial, vamos falar que bandido bom é bandido morto, faz umas transferências aqui que aparentemente não se tem claro se vai dar certo ou não, mas estou transferindo sim pro presídio. E no lado da segurança de fato, de longo prazo, nenhuma proposta concreta. Privatizações. Hoje é senso comum na esfera da direita, e inclusive não só na direita, boa parte da população do estado de São Paulo acredita que privatizações são a solução. O Estado é uma máquina ineficiente, que gera diversos cargos, que gera burocracia e não vai levar as empresas à frente. A solução realmente é privatizar. Olha, eu não quero entrar nesse mérito com profundidade. Acredito sim que a iniciativa privada ela é importante, mas é importante sim o suporte da iniciativa estatal, como um parceiro de negócios, para que ambas coexistam da melhor maneira. Acredito que determinadas empresas estatais estratégicas são importantes então para, por exemplo, garantir um combustível de qualidade a baixo custo, o Estado deter o controle do preço da energia elétrica, que é produção. Não entrando em minúcias, João Dória sabe que hoje o senso comum aprova as privatizações. Então privatiza tudo o que puder, que isso vai dar um grande destaque. Então existem planos de privatizações e fusões, por exemplo, da Dersa, da Prodesp, da Implaza, da Segesp, Serasa, entre outras empresas. 20 aeroportos no centro-oeste paulista já foram anunciados também que vão ser privatizados, e alguns parques que também pertencem ao próprio governo do estado. O Zoológico de São Paulo, o Jardim Botânico, o Ginásio do Ibirapuera, provavelmente, e outros lugares. O problema principal é, não existe clareza da necessidade real da privatização, de qual vai ser a contrapartida dessas empresas uma vez privatizadas e como que vai se dar essa relação no longo prazo. O que existe vamos privatizar, mas o retorno disso, não sei. Boa parte dessas empresas, eu até tentei entrar, os balancetes, os orçamentos não são muito claros, então não dá pra gente ter uma noção clara se elas estão de fato gerando lucro ou não. Então como que a gente pode avaliar, nós como cidadãos, se de fato é viável uma proposta de privatização ou não? E mesmo assim, onde está o planejamento a longo prazo disso? O que espera obter? O que a gente aparentemente observa vamos privatizar, coloca na capa do jornal, excelente, aprovação é 10. Teve algumas, inclusive, aqui interessantes que eu gostaria de comentar, uns episódios específicos que são complicados. Primeiro, falei das privatizações dos aeroportos. Houve uma redução na tributação de combustíveis de aeronaves aprovadas por João Dória. Agora eu pergunto, a troco de quê? Essa redução de tributos, só para vocês terem uma noção, vou até ler aqui. Em 2019 estava se estimado que a gente arrecadar, que o Estado de São Paulo arrecadar em tributos 627 milhões de reais com combustíveis de aeronaves. E com essa redução de tributos passou a 422 milhões. Por quê? Porque, isso é sério, gente. Há uma necessidade de redução de custos de passagem, há uma necessidade de incentivo a esse setor.
O Ministério não existe, então, não existe uma justificativa clara. Às vezes apenas houve essa isenção. O Ministério Público acionou o governo do Estado, pediu explicações, e o governo do Estado prontamente disse: estamos à disposição do Ministério Público, mas a explicação de fato não ocorreu e provavelmente vai ocorrer tão cedo, né? A gente espera que haja pressão por parte de nós como cidadãos e do Ministério Público para as explicações vierem o mais rápido possível. Assim como no caso de afirmar a defesa da redução da minoridade penal em Suzano, que é algo complicado, também teve algumas escorregadas em questões de declarações de privatizações e corte de gastos, e essas aí voltou atrás, que eu não previa isso, foi sem querer. Ou melhor, né, que percebeu que isso daí ia dar uma imagem muito mais negativa do que positiva. Por exemplo, no caso da cultura, que eu quero citar, o governo do Estado disse que ia cortar algumas verbas específicas e ter algumas reduções de gastos. Isso ia impactar na redução de verba para 19 museus e impactar fortemente no projeto Guri, que dá assistência a crianças em estado de vulnerabilidade. Tem diversos centros no estado de São Paulo e diversos deles iam acabar fechando por essa falta de verba. Isso não era necessariamente previsto, essa repercussão negativa por parte do João Dória, e ele posteriormente fez um vídeo declarando: não, gente, isso não vai acontecer, não, esquece e volta para trás. Então, essa lógica do faça um negócio de marketing, dá certo, beleza, se não der, volta para trás, é constante em diversos pontos. Outra proposta de privatização polêmica foi a privatização dos presídios, indo de encontro à política de segurança pública de João Dória. Polêmica porque a partir do momento que se privatiza os presídios, as empresas elas lucrariam pela quantidade de internos. Então, isso entra inclusive em questões éticas, né? Quanto mais pessoas no presídio, mais lucro isso gera para as empresas privadas. E quem paga isso são os cidadãos. Onde que isso funciona? Esse tipo de modelo existe nos Estados Unidos, lá funciona? Não existem estudos claros se realmente está funcionando ou não. Os Estados Unidos têm a maior população carcerária do mundo. Há casos na França, mas também inconclusivos. E houve algumas tentativas de piloto em Minas Gerais que não se provaram eficientes, inclusive mais caros que o regime estatal. Então não se sabe se João Dória de fato vai dar avanço nessa declaração polêmica de privatizar todos os presídios do estado de São Paulo. Às vezes as coisas também acontecem do nada, né? Você está fazendo a sua política tranquila de falar que bonde do bom é bonde do morto, que privatizar tudo, tal, etc. Mas daí de repente a General Motors chega e fala: eu vou sair da ABC, eu vou sair de São Paulo. Aí a Ford fala: eu vou fechar. Então, eu preciso de uma ação urgente, o que eu vou fazer? Vamos pautar ponto a ponto. No caso da questão da GM, é extremamente polêmica. A GM ela teve recorde de lucro nos últimos 10 anos no Brasil. Ela teve prejuízo ano passado, sim, mas o cenário não é necessariamente negativo. Uma reportagem à Folha de São Paulo, por exemplo, para vocês terem uma noção, eu anotei aqui, vou colocar debaixo na descrição do vídeo, o nome do presidente do Grupo FCA, Antônio Flosa, se não me engano. Ele declarou: o Brasil em crise ou sem crise é um baita no mercado automobilístico e o grupo Fiat Chrysler nunca vai sair, não vai sair daqui. Depois do México, nós somos o segundo maior mercado, mesmo nesse momento complicado. E se caso superar a crise, a gente pode vir a ser o primeiro mercado também. A Fiat, ela tem um plano de investimento de cerca de 14 bilhões de reais no Brasil nos próximos anos. A Volkswagen no Brasil está fazendo um plano de investimento de 7 bilhões e a GM tinha um plano em 2015, um plano para investir nada mais nada menos do que 13 bilhões nas suas fábricas do Brasil. Bom, ela anuncia então que vai fechar as portas. O João Dória, junto com o Henrique Meirelles, conversam com a GM, fazem uma redução de impostos e chegam numa solução que parecia sensacional. A GM fica no Brasil, ela fica, a gente vai dar um monte de redução de impostos para eles, mas eles têm que dar uma contrapartida. Tem que investir 9 bi no Brasil até 2020. Gente, esses 9 bi já estavam previstos no que a GM tinha lançado de projeção em 2015. Ou seja, é um número antigo, não é uma coisa nova. Em resumo da ópera, a General Motors
ela conseguiu um acordo sensacional. Reduziu tributos, está investindo, se comprometeu a investir aquilo que ela já tinha se comprometido a investir e está tudo certo. No caso da Ford São Bernardo, realmente é uma outra situação. Foi uma decisão da montadora de sair do Brasil. O mercado ele era promissor, a Ford tinha 12% do mercado de caminhões que eram produzidos ali na planta de São Bernardo, mas ela decidiu sair por estratégia. É uma tragédia terrível para São Bernardo do Campo, para a ABC Paulista. No caso, o prefeito Orlando Morando junto com o João Dória tentaram sentar à mesa para tentar garantir alguma coisa, alguma possibilidade, mas não, a Ford foi irredutível, vai sair. E desde então, tanto Dória quanto o prefeito, Orlando Morando e outros agentes estão procurando um comprador, né, para a fábrica da Ford. Parece que a Caoa, fabricante nacional, disse que tem interesse em fazer essa aquisição. Ainda não foi confirmado os dados, ainda é uma notícia quente. Se for confirmado, realmente é algo positivo. A gente só espera que os empregos de fato sejam mantidos, as condições também, e que esse negócio vá para frente, porque um fabricante nacional como a Caoa, que tem um histórico bem criativo, eles eram uma concessionária, começaram a desenvolver carros aqui no Brasil com a marca Hyundai, é bem interessante. Além de montadoras rebeldes, há outro elemento, São Pedro. São Pedro é implacável com São Paulo. No começo do ano chove e tem enchentes terríveis, e no final do ano falta água. É um elemento complicado a natureza no estado de São Paulo. Esse ano não foi diferente. Começou com chuvas bastante intensas, que afetaram em especial a região do Grande ABC, inclusive ficando debaixo da água diversos pontos ali de São Bernardo do Campo, no bairro do Ruge Ramos, em São Caetano. Santo André também sofreu um pouco, teve alguns óbitos, foi uma situação complicada, pessoas perderam casas. Boa parte do ocorrido se deu por conta de falta de investimento, claro. Apenas para a gente ter uma noção aqui de números, era planejado, estava no orçamento do governo, gastarmos 4 bilhões de reais em investimento para obras de contenção às enchentes, isso entre os anos de 2014 e 2018, enquanto foi gasto apenas 1,8 bilhões, ou seja, apenas 47% do orçamento previsto. O João Dória, quando foi questionado, falou: mas gente, eu acabei de chegar na prefeitura. Bom, você acabou de chegar na prefeitura, mas o seu partido, o PSDB, está na prefeitura há mais de 20 anos. Inclusive, o último governador foi o padrinho político. Então isso realmente é complicado. O João Dória então afirmou: estou aqui há 72 dias, mas já estou provando um pacote de 400 milhões de reais imediatos para obras de contenção a enchentes no ABC, na zona leste de São Paulo, enfim. Então foi feito esse anúncio. O problema é que isso também é contraditório com uma questão. Antes, ex-governador Márcio França havia feito diversos convênios com cidades, com municípios, né, do estado de São Paulo, para obras de contenção a enchentes e infraestrutura. E o Dória decidiu rever todos esses convênios, cancelou tudo, disse: o meu antecessor, Márcio França, de fato eles não se davam, ele só fazia decisões políticas e tudo mais, cancelou. Então esses convênios, eram 58 convênios já estabelecidos, para começar então do zero, estabelecendo novos convênios com as prefeituras. A cidade inclusive mais afetada foi a cidade de São Vicente, no litoral paulista, que era o berço político, né, do governador Márcio França, que sofreu um corte estimado de 47,7 milhões. A soma desses convênios do governador Márcio França era um investimento estimado para esse ano de 143,8 milhões. E desses 47,7 estava destinado a São Vicente, foi cortado. E esse foi o resumo dos 100 dias de João Dória frente ao Palácio dos Bandeirantes. Muitas privatizações, retórica forte na segurança pública, planos de contenções, de medidas de apagar incêndios o mais rápido possível, da melhor maneira possível. Bom marketing, boas propostas, chamariz, mas efetivamente falando, governador, isso é um apelo. E é um apelo e uma dica dos projetos de privatizações: por favor, deixe claro os planos, onde você quer chegar a longo prazo com isso. É realmente necessário? Será que não tem uma outra alternativa? Deixe limpo. Traga a população para esse tipo de debate. Na segurança pública,
Observe os projetos já existentes da Lesp de longo prazo. São projetos importantes. E na gestão anterior, ok, o governador Márcio França tinha colocado um convênio grande com São Vicente, que era seu berço político. Isso tem que se rever mesmo. Se ele favorecer um grupo que é próprio dele, tem que ser revisto. Mas eram 58 convênios. Olha o tempo, o dispêndio gastado, o dinheiro público para analisar esses convênios. Será que não há possibilidade de se aproveitar um ou outro, fazer um pente fino, em vez de ter que refazer isso tudo? E por fim, governador, a gente também não pode simplesmente dobrar o joelho para as montadoras, para a questão da GM, de uma forma a solicitar aquilo que ela já tinha se comprometido, né? Eu já coloquei isso inclusive num outro vídeo. O nosso estado, as nossas cidades têm que buscar outras alternativas de investimento de empresas. Talvez um incentivo a startups, talvez incentivo a outras formas para aos poucos. Eu sei que a intenção que é importante manter as montadoras, que elas representam boa parte do PIB, mas talvez dar incentivos a outros setores criativos também seria uma maneira interessante de a gente diversificar a matriz econômica do estado de São Paulo, que vem cada vez mais se desindustrializando, infelizmente. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deem suas dicas aí, coloquem os comentários, perguntas, sugestões. Sempre bem-vindo. Muito obrigado, gente, e até a próxima.